notícia da semana acabou saindo bem no final da semana, digamos assim. Essa reportagem que saiu no blog do jornalista Luiz Nassif, que é um jornalista que tem alcance nacional, realmente, do ponto de vista de poder mostrar um pouco, por um outro viés, porque a gente tem lido uma série de matérias, as pessoas em geral têm lido uma série de matérias sobre o Paulo Artung, governador do Espírito Santo, e sempre são matérias positivas. Isso tem despertado cada vez mais interesse das pessoas em saber quem é o Paulo Artung, o que está fazendo, afinal, o Paulo Artung de tão especial no Espírito Santo, qual que é o segredo dessa gestão que está sendo uma gestão tão comentada nos meios políticos, nos meios empresariais, por pessoas consideradas assim, grandes especialistas em economia. Qual que é o milagre, afinal, do Espírito Santo? Então, é comum, né? É normal, que é o melhor dizendo, que as pessoas se interessem e busquem, né, informação para ter mais referência. Quem faz isso, quem tem feito isso, tem achado muitas notícias positivas sobre o governo Paulo Artung, sobre o que ele tem feito, sobre esse milagre que ele tem operado no Espírito Santo num tempo tão difícil, de tempo de crise. A importância, quando destaquei aqui no início a reportagem do Nassif, que eu diria que é um grande dossiê sobre toda a era Artung, desde 2003 até passando pelos dois governos e agora esse terceiro governo. Porque talvez seja o primeiro jornalista com alcance nacional, né, um jornalista conhecido nacionalmente, que faz uma reportagem mostrando um outro Artung, um Artung que talvez muita gente não conhecesse ainda e que está conhecendo e aí talvez não seja o Artung que foi construído até agora, esse Artung dos grandes feitos, o Artung das grandes realizações, o homem que aprendeu a viver em meio a uma crise e conseguiu superá-la. Então, realmente, desse ponto de vista, é inquietante a reportagem. E para a gente até que acompanha sistematicamente o governo Artung, eu diria que ali não tem nenhuma grande novidade, não tem nenhum fato novo. Ela é interessante do ponto de vista de ser um dossiê que reúne realmente os principais episódios, né, do governo Artung, principalmente relacionado a questões polêmicas ou que foram talvez pouco aprofundadas, não por nós, acho que a gente acompanhou isso de perto, né? Mas eu acho que esse tema, de qualquer maneira, é interessante desse ponto de vista político, ainda mais porque o Paulo, mais do que nunca, né, se destacando como um eventual vice do apresentador Luciano Huck, ele também volta à mesa de discussão. E ele tem que entender também o seguinte: quando você entra e como ele está sendo observado, claro que você vai ter também as pessoas que vão te criticar. Você tem que estar pronto para isso. Não é só flores, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz parte. Como outros candidatos, ou melhor, pré-candidatos, os tais presidenciáveis, também vão levar chumbo, ninguém vai rir, né? Uhum. Mas eu acho que é por aí. Como que vocês avaliam esse desdobramento, qual a importância disso para a discussão, né, do debate político? Parece que demorou muito para o verdadeiro Paulo Artung vir à tona. Porque a matéria do Nassif trata como um fiscalista idiota. E o Paulo conta uma construção do mercado. Essa era uma impressão que a gente teve desde o início daquele processo, de que toda essa questão de ajuste fiscal, do caráter moralizador da gestão, era muito mais no discurso do que na prática. O Nassif fez foi compilar tudo isso. Na parte que se refere às denúncias, por exemplo, do Poço Fantasma, da mansão secreta, da questão da Equinus, que foi um assunto que foi pouco explorado na reportagem, mas eu acho fundamental ali, os 4 anos que o governador permaneceu fora do Palácio Anchieta, apesar de ter influência no governo Renato Casagrande, que na matéria parece como se fosse uma outra coisa, mas foi a mesma coisa. É importante colocar isso. Esse é o contraponto do Paulo. Isso é o que ele teme, ou temia, que fosse lá fora. E é óbvio que seria explorado pelos adversários. Mas isso também mostra que o Paulo começa a despertar certo interesse da mídia nacional. Porque enquanto ele não era atacado, ele seguia numa trajetória muito tranquila, ninguém estava olhando. Olha, é o mero governador do Espírito Santo. Do estado. Pôs a cabeça para fora. Agora botou a cabeça para fora
e o prego que se destaca toma martelada. Agora a gente tem que perceber qual vai ser o impacto disso. Porque a gente sabe que o Paulo sempre pretendeu esconder isso no Espírito Santo, e o século diário foi um ponto de resistência a isso, durante todo esse período. Então, quando a gente fala de incentivos fiscais, quando a gente fala de denúncias de corrupção, a gente teve nesse protagonismo. E agora, naturalmente, esses assuntos chegam à mídia nacional. Mas um outro ponto fundamental é que também a matéria, esse grande dossiê, esse compêndio da era Hartung, mostra o questionamento em relação à própria gestão fiscal. Será que é uma gestão de primeira, como ele costuma dizer, ou foi um projeto do acaso ali, sendo que para você conquistar esses índices financeiros, ou essa retomada econômica, antes de todo mundo, você teve um preço muito alto. Eu gosto de uma passagem da matéria que diz que o resultado de uma empresa privada é o lucro. Já no poder público, a questão é indicador social. Dinheiro público não foi feito para ser guardado, dinheiro público foi feito para ser bem gasto. E investimentos, o Espírito Santo está muito atrás do país inteiro. Agora, acho que até a Renata pode se levantar essa questão do ajuste, como a dimensão que foi dada ao ajuste do Espírito Santo. A Renata tratou dessa questão essa semana, depois que o Paulo foi palestrar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e aí a gente pôde notar melhor qual que é o peso, né, dessa história. Porque isso foi vendido como se o Hartung fosse lá levar o modelo capixaba como o grande modelo de sucesso, né, do Brasil. Mas na verdade não foi bem assim. Ele foi acompanhado de mais 2 governadores, né, o governador do Ceará e de Pernambuco. E em maio desse ano saiu o índice da Firjan, né, um estudo da Firjan que foi publicado no Jornal Econômico, e naquela época eu tinha feito essa matéria mostrando como que o caso do Ceará é um caso de sucesso. Do governador Camilo Santana. Ele também tem uma folha bem inchada, isso aqui é um pouco mais de 50%, né, aplicado no funcionalismo, lá é 49%, é uma coisa bem próxima. Só que aqui, enquanto a gente teve 4% de investimento, lá no Ceará houve 11% de investimento, né, nesse mesmo período. E também a questão que foi a bandeira do Hartung na campanha eleitoral, que foi a Escola Viva, que é um projeto experimental, um projeto que coloca a escola em tempo integral, né, no estado. No Ceará são 180, porque um número no investimento que você estava falando, o Paulo fala do ajuste, mas só da parte do corte, né? Eu consegui e tal, mas quando você é o exemplo que a matéria da Renata traz do governo do Ceará, é que ele investe quase 4 vezes o que o Espírito Santo investiu. Eu estou falando proporcionalmente, isso de acordo com a receita líquida. É realmente impressionante, né? Ele conseguiu fazer o ajuste e investir o que você estava cobrando. O dinheiro público é investimento. E uma outra crítica que é posta são os projetos vitrine. A Escola Viva é um deles. Sim. Aí a gente acompanha, e o Sérgio Magé se tornou tão grande ali, não por ser oposição, mas também por mostrar essas contradições, porque na verdade a matéria ela expõe essas contradições. Um outro ponto ali é a questão da greve da PM. Gente, a gente está acabando o ano de 2017, parece que isso foi lá atrás, mas aquela história da Semana do Ladrão é muito presente ainda. Isso vem de quê? De um tratamento inadequado ao servidor público. Um efeito desse ajuste fiscal, né? Porque o ajuste fiscal ele foi projetado, né, para o restante do país como a solução, só que não se mostrou os efeitos colaterais disso. E a greve, né, o movimento dos familiares da Polícia Militar foi um efeito colateral desse arroxo, né? E antes disso já haviam outros focos de incêndio, né? A campanha do Sindicato dos Servidores Públicos, né? Esse abraço eu não quero, enfim. Houve uma série de problemas internos aqui que não alcançou essa mídia nacional, até porque o trabalho de mídia nacional do governador foi muito forte. Ele contratou, né, existe essa história de que há uma agência
muito forte, uma das maiores agências de marketing político do Brasil, trabalhando com a imagem do Artung, então a imagem do Artung se projetou. Agora, eu acho interessante, é óbvio que esse dossiê não foi construído essa semana, não haveria condições disso ser feito às pressas, né, esse compilado gigante. Isso deve estar sendo trabalhado há algum tempo. Creio que esteja sendo trabalhado há algum tempo a partir do momento em que a gente percebeu que o governador deixou um pouco de lado esse trabalho que ele estava fazendo de fortalecimento local e passou a se colocar mais efetivamente no campo nacional. E se coloca justamente, e isso é divulgado justamente na semana em que há um fortalecimento da chapa Paulo Artung, Luciano Huck, quer dizer, Luciano Huck e Paulo Artung, e que o Luciano Huck começa a se consolidar nacionalmente como um pré-candidato, né, com condições, com uma imagem aprovada. Começa né? a definir o partido, exato, né? exato. E começa a definir grupo político. E começa a conversar com o PPS, e aí a mesma semana tem umas outras questõezinhas também, na mesma semana vai o único prefeito de capital, acho, do PPS, que é o Luciano Rezende, vai até Brasília. Enfim, né, tem toda uma conversa que envolve essas articulações nacionais e que estavam colocando o Artung numa condição de... A gente já estava contando com o Paulo, né? Já estamos contando com o Paulo como um candidato a vice dessa chapa do Luciano Huck, que parece que encaixa melhor com ele. Agora, até que ponto isso pode complicar essa chapa é que a gente não sabe, porque o Luciano Huck ele está meio que pisando em ovos, né? Essa amizade dele com Aécio Neves é uma coisa que, né, é meio complicada de se desconstruir, porque ela foi muito fortalecida durante um bom tempo. E na campanha isso ficou muito... No isso dia da ficou votação, muito né, nítido, muito exato. Então, assim, ele tem que tomar muito cuidado com quem está perto dele, porque quem se apresenta como novo, quem se apresenta como, né, a solução, não pode trazer ao seu lado alguém que tenha tantos problemas assim. E foram muitos problemas apontados ali naquele dossiê. Agora, só para registrar, eu acho que o que faz a gente pensar também, ante essas informações todas que a gente, né, é que eu acho que cada vez o Paulo está mais distante do projeto de reeleição. Sim. Eu acho, até pelos últimos acontecimentos, né, mas até eu sinto também, né? E eu sinto também o seguinte, que quando a gente começa a discutir essa história do ajuste e mostra algumas fragilidades dessa política de ajuste do Paulo, eu tenho a seguinte sensação: isso parece uma grande represa que uma hora ela vai estourar. Então você vai segurando o reajuste servidor, você vai segurando descontentamentos de outras categorias, a polícia militar, por exemplo. Você vai segurando o descontentamento de prefeitos que querem dinheiro e você fala, segura aí, eu não tenho dinheiro para te dar agora. Uma hora isso estoura. Então, quer dizer, eu acho muito difícil uma política dessa se segurar por mais 4 anos. Você, vamos supor que as coisas não estejam tão bem para frente, né? Você já pensou você continuar com esse mesmo discurso? A mesma pessoa? É a minha grande dúvida se o Paulo realmente teria até fôlego para encarar um 4º mandato. Eu não descarto isso, porque a cada semana a gente vai mudando de opinião em relação a isso. Mas independente de qual seja o caminho que ele vai tomar, ou uma eventual vice-presidência, uma reeleição ou uma eleição para o Senado, uma certeza eu tenho. O Paulo quer que essa represa estoure depois da eleição. Depois dele, com certeza.